esse é o penúltimo capítulo do livro, né? Então, semana que vem é a última aula. E, nossa, como passou rápido, né? Então, foi mais ou menos um ano de vida para o André Luiz e um ano de vida aqui para nós. Mas antes da gente dar início ao capítulo 49, regressando a casa, vamos fechando os nossos olhos, respirando fundo, agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em seu nome mais uma vez. Obrigada, Mestre Jesus, pelo teu amor, pela tua sustentação. Que nesse instante os benfeitores espirituais possam estar conosco nos nossos lares. Que todos nós, apesar de separados geograficamente, possamos estar aqui unidos em seu nome, em pensamento e coração. Cuida de nós, Jesus, e assim vamos agradecendo a equipe de André Luiz, de Emmanuel e principalmente ao Chico por essa oportunidade. Capítulo 49 é um capítulo que tem muita coisa para a gente repensar. Ele, como vocês viram, André Luiz está voltando à casa dele, né? Ele, no capítulo passado, ele, na despedida da dona Laura, Clarencio chega para ele e fala: Olha, eu vou estar uma semana no Rio de Janeiro, vou cuidar da dona Laura, no processo de reencarnação dela. E por que que você não vai? Aproveita, né? Para fazer uma visita na sua casa. A gente sabe que o acaso não existe. Então, esse tempo todo, durante esse ano todo, André Luiz teve uma preocupação muito grande em querer notícias da família dele, queria visitar, morria de saudade da esposa, né? Mas ninguém deu notícias para ele, nem a mãe dele. Não sei se vocês estão lembradas. E esse capítulo a gente vai entender o porquê. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria chamar a atenção para alguns pontos importantes. Primeiro, o suporte que está sendo dado à dona Laura por merecimento no processo da reencarnação dela. Isso é importante a gente saber, porque muitas vezes a gente acha que toda reencarnação é igual. Não, da mesma forma que nenhum nascimento é igual, se a gente tiver 10 filhos, cada filho vai sair da barriga da gente de um jeito diferente, quando a gente volta é do mesmo jeito. No caso dela, a gente já sabe que ela tinha milhares de bônus hora. E isso faz com que ela tenha o direito, ela fez por merecer receber a ajuda de um ministro do nosso lar, que ia estar acompanhando ela no processo de encarnação. Outra coisa, se essa é uma semana, provavelmente aí ela vai ter um momento, né, do encontro do casal, para que haja aí a como eu disse, para que os dois tenham sexo e a criança possa vir. Bom, durante essa semana, a gente vai saber que ela vai passar por processos muito grandes de mudança perispirídica. Mas uma semana antes, a gente está vendo que ela está consciente, ela está conversando, ela está no aerobus, lá no transporte deles, chegando à Terra. Mas nos livros de André Luiz, em especial no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, André Luiz nos conta da reencarnação de Celestino. E nessa reencarnação a gente vê todo o processo, toda a engenharia genética que acontece do outro lado para receber, para que o corpo da mãe receba o bebezinho. Então a gente muitas vezes trata essa gravidez, uma gravidez como algo simples. A gente resolve, não quero ter filho, vou tirar o meu filho. E sem entender que existe um processo
importantíssimo que acontece do outro lado em termos de programação espiritual. A gente está vendo aí que André Luiz já estava em contato com Dona Laura fez aí todos os trâmites junto com o marido dela para voltar às 3 últimas encarnações, ela ter consciência de do que ela precisava fazer, das coisas que ela tinha errado, enfim. O ponto é que o que que aconteceria se esse casal, se esses pais resolvessem de uma hora para outra não ter mais essa criança? Por qualquer razão, viável ou não viável, né? Eu falei a reencarnação de Celestino, eu não sei por que que eu falei Celestino, o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, o nome da pessoa que está reencarnando é Segismundo. Mas, enfim, a gente vê todo esse planejamento no plano espiritual antes dele vir, da criança vir. Depois que acontece o momento da inseminação, o que que acontece? O espírito ele vai passando por um processo de miniaturização até ele poder ser colocado dentro do útero da mãe, né? Então, mas eu achei muito interessante a gente ver que esse processo todo de mudança vai acontecer nos últimos instantes do momento da inseminação. Outra coisa, em termos de André, né? Ele tá indo para lá, ele vai acompanhar a Dona Laura, ele vê que a Dona Laura tá nervosa, ela tá circunspecta, né? Preocupada com a oportunidade de regressar, para essa dúvida que se tem, né? Será que eu vou errar de novo? Será que eu vou errar nas mesmas coisas? Porque a gente sempre tem a tendência de voltar aos mesmos erros de passado, né? Quando a gente volta para a Terra, numa encarnação, o objetivo da gente é aprender a amar. Aprender a amar principalmente aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, dentro da mesma casa, embaixo do mesmo teto, porque são essas pessoas com que a gente tem uma dívida maior de amor, né? Aí André vai indo, ele vai chegando perto da casa dele. E outra coisa que eu achei interessante, porque a gente muitas vezes acha que a gente morre e esquece as coisas, ele reconhece o local, ele fala do lugar, do cheiro, das árvores, né? À medida que ele estava chegando na casa dele. E, inclusive, a gente vê que as emoções que ele estava sentindo, como espírito, estavam mexendo com o corpo astral dele, com o perispírito dele. Como a gente vê as emoções mexendo com o nosso corpo físico. Se eu tiver uma notícia muito boa, eu posso ficar com taquicardia. Se eu levar um susto muito grande, eu posso ficar com enjoo, né? Tem gente que tem uma briga e aí pode ter um infarte. Então, a gente vê a emoção atingindo diretamente o corpo, né? E essa experiência do André durante essa semana, na verdade, é um teste. A gente tem que ter consciência disso. Ele teve um ano aí para trabalhar, fez um monte de hora extra para ver. E aí, será que ele mudou? Ele não sabe que é um teste, mas a gente que está olhando do lado de fora, a gente entende, né? E lembrando também que André Luiz, em nosso lar, ele estava lá como convidado. Ele tinha o tutor dele, que é o Clarence. Ele não tinha ainda ganho o direito mesmo de permanecer em nosso lar. E a dona Laura, o Tobias, ficavam lembrando ele o tempo inteiro, né, disso. Então, ele não está entendendo que todo esse processo de aprendizado, todas as oportunidades que ele teve até então, estavam aí chegando a esse instante para ele poder ver se realmente ele tinha aprendido alguma coisa em termos de ser menos egoísta, ser menos ambicioso, ser menos prepotente, menos apegado a título às coisas da terra, né? E por última coisa que eu achei muito interessante é isso do Clarence falar, olha, eu vou estar aqui uma semana, eu vou vir dar uma olhada em você todos os dias. Se você quiser voltar para nosso lar comigo, você pode.
Então, é bonitinho a gente perceber isso, né? Esse carinho do mentor com o mentee, de tá vendo, ele sabia que ele ia passar por um momento difícil, um momento de teste, que ele ia perceber que ele tinha sido esquecido, né, por quase todos, com exceção da filha. E o Clarencio, como pai mesmo, falando: olha, eu tô cuidando dela, mas eu tô aqui perto, tá bom? Eu vou passar aqui todo dia para ter notícias suas. Bom, e aí continuando, né? É, à medida que André estava chegando na região da casa dele, as memórias iam voltando e, claro, mais saudade, né? Por que que as memórias voltam? Porque as memórias não estão no cérebro. O cérebro é só um instrumento. As memórias, elas são atributo do espírito, né? Então, a gente sabe que a gente vai levar essa carga de memória com a gente, de a bagagem de todas as encarnações passadas ao longo da nossa eternidade, né? Então, essas memórias, como a gente está vendo, como eu comentei, elas estão alterando o perispírito. Por que que está alterando o perispírito? Porque o perispírito é feito de uma matéria quintessenciada. É uma matéria diferente, mais leve do que a matéria que a gente conhece aqui na tabela periódica. E o perispírito é altamente moldável. Então, o nosso pensamento, a nossa emoção, imediatamente molda o nosso perispírito. Por isso é que em alguns momentos, onde a gente tá trabalhando aí com médiuns videntes em desobsessão, a gente ouve eles descrevendo as formas, os corpos daqueles espíritos que muitas vezes vêm para o atendimento, com formatos monstruosos, né? Então, continuando, né? Então, a gente continua após a morte do corpo físico, sentindo as mesmas coisas que a gente sentia hoje. Então, se eu tinha depressão, se eu tinha raiva, se eu era uma pessoa otimista, é assim que eu vou ser quando o meu corpo ficar aqui e eu for embora, né? Por isso a importância da gente trabalhar a nossa reforma íntima. A gente vê que as emoções eram tão grandes para ele que ele fala que ele começa a cambalear. Ele, nesse processo todo, ele fica frozen, ele cambaleia, ele perde o prumo, ele perde o chão, né, nessas próximas 24 horas. E aí a gente refletir, né, como é que a gente consegue lidar com as dificuldades, porque as dificuldades nada mais são do que oportunidade de crescimento para a gente. Aí André fala assim, quando ele entra na casa: gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Isso, ele sabendo que ele já estava desencarnado. Porque dependendo da evolução espiritual daqueles que desencarnam, eles vão voltar para a casa deles e vão continuar falando com as pessoas e sem entender que eles não estão mais vivos, né? Tem aquele livro não, aquele filme O Sexto Sentido, que mostra exatamente isso, né? Aquele menininho que fala: eu vejo gente morta. Eu falo com gente morta. Então tá o psicólogo achando que o menininho tá tratando do menininho, quando na verdade o psicólogo está desencarnado. Aí ele fala, ele continua: compreendi a situação e calei-me, desapontado. Por quê? Porque justamente por ser um meio diferente, não sei se vocês estão lembrados que a gente falou, né, das vibrações como sendo, por exemplo, a areia, a água, o óleo, elas não se misturam. Os espíritos, eles vão falar, eles não vão conseguir fazer a gente ouvir a gente só vai ouvir desde que nós sejamos médiums. Se a gente não tiver uma mediunidade mais desenvolvida, mais ostensiva, a gente não consegue perceber o que eles estão falando. A gente vai conseguir perceber, como a gente vai ver nos outros aqui um pouquinho, a sensação que eles passam para nós. Isso é muito importante para a gente ter consciência disso. Porque eu posso nunca ter feito um curso de desenvolvimento mediúnico. Eu posso achar
que eu não entendo nada do que está acontecendo do outro lado. Mas muitas vezes a gente vai estar recebendo esses inputs dos espíritos e vai estar agindo em cima desses inputs, como se fossem nossos, né? Então, ele compreendeu a situação e se calou, desapontado. Aí abracei minha companheira com carinho da minha saudade imensa, mas ela parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. E é interessante porque ele abraça a esposa não sente. Ele abraça a filha sente. O que que é isso? É a sintonia. A esposa dele tinha fechado a porta para ele. Falou: não, eu agora estou com uma pessoa nova, um marido novo, ele tem ciúme, eu não quero mais é, falar de André Luiz, eu mudei todos os móveis, eu não quero que meus filhos falem do pai. Ela tinha fechado a conexão com ele. E a gente não está querendo dizer que isso está certo ou está errado. É a situação. É a lei de sintonia, né? Então, quando eu estava lendo esse trecho, eu fiquei pensando na frustração que ele deve ter sentido e também na frustração que os espíritos que amam a gente nos visitam, porque os espíritos que nos amam muitas vezes vêm nos visitar. Pais, mães, avós, né? E a gente não consegue perceber as presenças deles, né? Mas o fato do olho aqui, desse olho da carne, não conseguir ver, não significa que eles não estejam em nossos lares, né? Então, ao nosso papel aí como médium, né? Essa oportunidade que a gente tem que a gente tem aí para ser boca, mão, para conseguir expressar o que eles estão sentindo, é muito importante. Outra coisa, muitas vezes a gente tem morte de parentes, né? E o parente não tinha muita religião, e muitas vezes ele não sabe para onde ir. E não é uma pessoa má, ele só não tem conhecimento ou não acredita em nada, e aí vem e fica na nossa casa. E aí, depois que essa pessoa morreu, a gente fica triste, fica deprimido, fica sem rumo. Muitas vezes aí a gente pode falar, poxa, mas também perdeu uma pessoa que amava? Sim, pode ser isso. Mas também pode ser que o espírito está lá. Aí a importância da gente fazer prece por aqueles que já partiram, para que eles possam ser auxiliados, para que eles possam ser levados, para que eles possam ser cuidados, né? E o respeito, como a gente vai falar dessas pessoas que partiram. Porque muitas vezes elas estão aqui em casa, aqui convivendo com a gente, e eu estou falando mal da minha avó, do meu avô, como é que eles vão se sentir em relação a isso, né? E André Luiz tem uma surpresa, né? E a esposa conversando com o médico, falando: salve-o por caridade, peço-lhe. Ó, não suportaria uma segunda viuvez. Zélia chorava e torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Então a gente vê aí a razão do porquê, né, do André Luiz não ter conseguido a autorização de visitar a família antes e nem ter tido dados e informações sobre a família. Porque a esposa dele tinha encontrado um novo companheiro, né? Tinha recomeçado a vida. E, então, se ele tivesse vindo antes, né, ele não estaria espiritualmente preparado para a situação que ele ia ter que viver, né? Você vê que depois de um ano, o choque que ele passa, o abalo que ele tem emocional nesse reencontro. Por quê? Porque ele era muito apegado à família. Ele fala: minha casa, os meus móveis, as minhas fotos, a minha esposa, o meu filho. É meu, né? Mas lembrando, a gente não está falando de André Luiz, a gente está falando de todos nós. Então, talvez se ele tivesse vindo antes visitar a sua casa, talvez tivesse atrapalhado todo o seu processo evolutivo. E a gente tem que pensar uma coisa importante: cuidado com o que a gente pede. Porque a gente às vezes fica pedindo, as coisas não acontecem e a gente acha, poxa, mas Deus não gosta de mim, Deus não escuta as minhas preces, mas por que que não responde as minhas preces? Sem ter essa consciência de que o fato do nosso pedido não ter sido ouvido não significa, não ter sido respondida não significa que não foi ouvida, né? É, a esposa, ex-mulher dele, a Zélia, como viúva, com crianças,
tinha direito a segundas núpcias, né? Ela provavelmente precisava de suporte, de auxílio, de um companheiro, e ela estava no seu livre-arbítrio, no seu direito de recomeçar a sua vida, como uma nova esposa com um novo marido. Mas a cabeça do André Luiz, não. Agora, o entendimento é muito diferente, né? Para ela, o marido morreu, acabou. Morto não volta. Aí, continuando. Um corisco não me fulminaria com tamanha violência. Tava pegando fogo a dor dele. Outro homem se apossara do meu lar. Meu lar. A esposa me esquecera. Então, a minha esposa. A casa não mais me pertencia. Olha de novo, a minha casa. Valia a pena ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões? Corri ao meu quarto, verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. Então, não eram mais os meus móveis. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando um melindroso estado de saúde. Ao lado dele, três figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. Então, muita coisa importante aqui, né? A gente vê esse corisco que ele fala aqui, a dor que ele sentia, e depois ele fala, nem no momento, nem no umbral ele sentiu um desespero tão grande. A gente vê que essa prova moral que ele está passando é uma prova muito grande, né? Que é para ele ver mesmo se ele tinha conseguido sair da caixinha dele e aprender com os ensinamentos de todas as pessoas com que ele tinha convivido, né? Porque muitas vezes a gente não tem que aprender passando. Eu não preciso usar cocaína para saber que a cocaína vai fazer mal para o meu corpo. Eu não preciso botar a mão no fogo para saber que ele queima. Eu posso aprender com o erro dos outros. Eu posso aprender com a experiência dos outros, né? Então, nesse momento, a oportunidade que André estava tendo era de gerenciar as emoções dele. Ele podia odiar, mas ele podia perdoar. Ele podia ir embora e largar todo mundo para trás, querer se vingar, ou ele podia auxiliar o marido novo da esposa. Né? Será que foi coincidência ele chegar no dia, nesse momento, quando o companheiro da Zélia estava quase falecendo, né? Será que o amor pela Célia era real? Ou será que o amor dele era apegado? O que é o amor? O amor é a gente querer ver o outro feliz, a gente querer ver o outro bem. O amor é reconhecer, né, que existe mais do que a gente não é o centro do universo, né? Porque quando a gente tem um amor egoísta, tudo tem que ser do nosso jeito, do meu jeito, na hora que eu quero, né? Mas aí, isso está na mão do André, ele está sozinho nesse instante. Não sozinho no aspecto de abandonado, não. O ponto é que a colheita é obrigatória e cada um tem que ir sozinho. Ele pede ajuda, ele recebe ajuda, mas ele está sozinho. Então, a outra coisa que eu queria comentar, dependendo da decisão dele, essa decisão ia impactar muita gente, a esposa, os filhos, o homem, né? E a vida dele também. Então a gente fica pensando quantas vezes as nossas escolhas egoístas podem estar atrasando o nosso caminho, complicando o nosso caminho, não é verdade? E outro aspecto importante desse trecho que eu vi são esses três obsessores que estavam atuando no doente, fazendo com que ele piorasse. Então, eles eram inimigos daquela pessoa, do Ernesto. Será que em toda doença isso acontece? Não necessariamente. A gente sabe que doenças graves são expiações, né? Mas, nesse caso, a gente está falando por lei de afinidade. Podem ser inimigos de outras vidas que vão até ali para se vingar dele. Por quê? Porque é mais fácil o controle quando ele está no plano espiritual do que no plano encarnado, né? Dos encarnados. Então, continuando, né?
André Luiz, a lição que a gente está aprendendo agora. A hora que eu começo a me apegar com a minha casa, com meu marido, com meu filho, eu vou sofrer. Esse é o bom sofrer? Não, esse não é o bom sofrer e o mal sofrer. É o mal sofrer que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque eu estou fazendo a escolha errada, né? Eu estou sofrendo voluntariamente. Quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, não é desse aflito que ele está falando, né? A outra coisa que eu achei interessante é que ele, André Luiz, já tinha mudado, ele não conseguia mais odiar. Olha que coisa linda, né? Então, esse trabalho voluntário que ele fez, a ajuda ao próximo, criou dentro dele um sentimento de fraternidade que ele não tinha quando ele estava encarnado, né? Ele não conseguia odiar, mas ele ainda estava tão congelado, que ele não conseguia ajudar também. Mas também a gente tem que lembrar que ele nunca tinha trabalhado com obsessores, né? Na Câmara, nas câmaras de regeneração, ele trabalhava com doentes, mas não com obsessores. Nesse caso, esses espíritos estavam com a intenção cruel de fazer o mal, né? Que é diferente. E até ele, no livro, ele fala que esses três espíritos tinham uma cor opaca, que aí já denota a ignorância moral dos espíritos, né? Então a gente vê que André Luiz fica nesse marasmo aí por horas, fica cristalizado dentro da casa, sem conseguir agir. Olha só, a diferença que faz o ambiente, né? Porque ele fala, a certo ponto, que ele estava exausto, fatigado, né? Por quê? Porque quando ele estava nas câmaras de retificação, apesar de estar trabalhando muito, ele estava rodeado por pessoas que estavam tratando ele bem, com carinho, com amor. Ele estava num ambiente positivo. Nesse caso, se a gente pensar qual é o ambiente espiritual dessa casa, uma casa em que não tem espiritualidade, uma casa que a mãe proíbe os filhos de falar do pai, uma casa em que o moço está doente, está com um obsessor. O ambiente espiritual dessa casa não é bom. Para a gente criar um ambiente positivo na nossa casa, a gente precisa trazer religiosidade para dentro de casa. E eu não estou falando espiritismo, eu estou falando Jesus. Eu estou falando amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus é muito grande, cabe todo mundo lá dentro. Não precisa ser da religião A ou B ou C, mas a gente precisa trazer Deus para dentro de casa. No que a gente faz, no que a gente fala, em todos os momentos. É isso que vai trazer a proteção, isso que vai mudar a vibração da nossa casa, né? E da mesma forma que tinha esses obsessores aí influenciando o Ernesto, a gente vê que a filha dele já tem essa sensibilidade um pouco desenvolvida, porque ela sente a presença do pai, ela tem saudade do pai. Ela fala assim: eu não sei por quê, mas eu tenho pensado tanto nele. Por quê? Porque ela estava sentindo a aproximação dele. Quantas vezes isso não acontece na nossa casa também, né? Às vezes vem uma ideia que cai assim, que nem meteoro na nossa cabeça, a gente não está pensando e vem, puf, vem a ideia. A ideia não é nossa. A hora que eu pego essa ideia, aí a ideia vira minha. Antes disso, não, né? E aí a gente tem que passar pelo filtro. A ideia é boa, a ideia é ruim, vai fazer o bem, vai fazer o mal, né? Bom, aí a filha fala nisso, isso que estava pensando que estava com saudade do pai, e aí a mãe dá uma bronca nela, falou assim: o que que você tá falando, né? Assim, eu não quero esse tipo de perturbação na minha casa agora. Que essa saudade, eu já proibi todo mundo de falar dele. Você não sabe que isso faz mal pro meu marido, né? Eu já tirei tudo que tinha aqui, que é para não ter lembrança dele. O que que a gente pensar?
Isso é fraterno? Não. A gente tem o direito de recomeçar a vida, né? Ter um marido novo, esposa nova, companheiro novo, enfim. Mas os filhos têm o pai. O pai não deixa de ser pai. Então, na nossa vivência aqui na Terra, esse respeito com os desencarnados é muito, muito importante. Aí o que que André Luiz faz? Ele vai lá e se aproxima da filha que estava chorando, que tinha falado que estava com saudade dele, e aí fala coisa boa para ela. Ela não escuta, porque ela não tem essa mediunidade de audiência. Ela não vê, porque ela não tem a mediunidade de evidência. Mas ela subjetivamente recebe os pensamentos confortadores dele e se sente bem. Isso é muito importante porque quando a gente está num momento difícil, que a gente faz a nossa prece, muitas vezes aquela experiência a gente vai ter que passar. Por quê? Porque a colheita é obrigatória. A colheita é obrigatória. Mas a gente nunca está desamparado, vai ter sempre alguém amigo do nosso lado, nos auxiliando, basta a gente chamar, né? Aí André começava a perceber quem eram os amigos, quem era a família dele e por que eles não tinham dado notícias da família antes. Ele compreende essa verdade, né? Mas sem se colocar numa posição de vítima. Vocês lembram que quando ele chegou em nosso lar, ele se sentia muito vítima. O médico pergunta para ele como é que você tá, e ele despejava, tá, então horror, tá doendo tudo, então não sei o que lá, porque eu tô muito infeliz, porque é minha família. Agora não, né? Ele estava sofrendo? Tava com dor? Tava. Mas o, a gente vê que ele tinha crescido muito. Ele chega a comentar, né, que os longos anos de sofrimento no umbral não haviam proporcionado para ele lágrimas tão amargas. Então estava doendo muito, mas mesmo assim, ele não estava em posição de vítima. Então, concluindo aqui, né, umas coisas importantes. Primeiro, egoísmo. Egoísmo e orgulho são raízes aí de todos os sofrimentos. E a gente está vendo nesse capítulo exatamente por quê. Porque o apego é fruto do egoísmo, é fruto do orgulho. Então não é Deus querendo que a gente sofra. Não, não é isso não. É ele não sabendo amar o próximo, sofrendo, né? A outra coisa, fé em Deus, né? A gente aqui não pode mais ficar querendo proceder como criança mimada, como se não soubesse que a gente está sendo amparado, não soubesse que Deus está na direção, levando a gente, né? Outra coisa, lembrar que nós somos família universal, né? Hoje, agora, eu vim com essa roupa, né? Com esse nome, com essa cor de pele, com o nome do pai, da minha mãe, assim, assado. Mas isso é transitório, é temporário. A outra coisa, a mudança de pensamento de André resultou imediatamente na mudança espiritual. O pensamento dele, clique, ele fala imediatamente, quando ele começou a rezar, a pensar em Deus, pediu ajuda, mudou. Isso acontece com a gente também. Basta a gente querer, né? A gente precisa lutar contra esse egoísmo que ainda está dentro de nós. A parte do último parágrafo do capítulo, ele fala assim: preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes, não podia proceder como o homem da terra. Não podia proceder como o homem da terra. Quer dizer, ele já sabia muito para continuar dos mesmos erros. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, sim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação, e estendia-se agora à comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar
das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Olha que coisa linda. Então a gente pode receber essa linfa de Deus a hora que a gente quiser. Basta a gente querer. Então, para a gente fechar o estudo de hoje, a primeira coisa que eu queria comentar é o apego. E que o apego vai fazer a gente sofrer. Apego a qualquer coisa que seja daqui do mundo material. A outra coisa, a dor. A dor é a oportunidade de testemunho, de educação, de crescimento. E quando a gente passar pela dor, a gente vai passar sozinha. Por mais que tenham pessoas nos ajudando, a travessia nossa, não é solidão, é sozinho, é diferente. E a outra coisa é a gente saber que Jesus é amor, né? A lição dele maior foi do amar o próximo como a si mesmo, Deus sobre todas as coisas. Por quê? Quando ele fala que meu fardo é leve, meu jugo é suave, porque ele fala, se você não olhar para as coisas eternas, se você não focar nas coisas eternas, você vai sofrer, né? Então a gente pensar nisso. Quando a gente estiver passando pelos nossos momentos de prova, lembrando de confiar, acreditar, pedir ajuda, porque a ajuda vai vir, sempre. Graças a Deus. Alguém quer comentar? Eu passo a palavra para a Noeli. Dona Lúcia, eu passo para a senhora a palavra. Mas conta para a gente o que você sentiu com esse capítulo. Eu senti assim muita segurança quando ele fala de Jesus ali, né? Que do desapego principalmente, né? Que a gente tem que praticar o desapego, e principalmente das pessoas, né? É, e para uma pessoa que ouça essa colocação de uma forma superficial, pode parecer que desapego é desinteresse, mas não é. É uma forma nova de amar, né? Sim, sim, com certeza. Você amar o outro e de você se amar, né? É realmente uma lição muito importante. Sim, e o André viu ali que o amor dele não era só pela família, e sim para todos, né? Ele Então essa parte ali continuava foi amando a muito família, bonita. mas o olhar estava maior, né? Sim, Uhum. sim. Uhum. Eu fiz, como sempre, a minha leitura prévia e anotei 3 itens do que mexeu mais com o meu coração. É verdade que a Ana, na excelente reflexão que nos trouxe, já falou desses itens, mas eu, assim mesmo, quero contar para vocês o que foi que chamou a minha atenção. Primeiro, deixa eu me situar aqui. Primeira lição, a mais importante, a nossa própria evangelização. Então, se a gente não cuidar de estudar, mesmo num trabalho singelo como esse que nós estamos fazendo, veja, somos só 3 pessoas encarnadas, há mais, há espíritos também, né? Mas um encontro aparentemente singelo, mas que já enriqueceu de uma forma muito especial a nossa bagagem de conhecimentos. E esse conhecimento, essa visão maior acerca da lei da vida, que é a lei do amor, modifica completamente a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Então, mesmo que eu tenha ainda a tendência de me sentir dona, de ter posse de gente, de casa, de coisa, depois de ouvir essas reflexões de André Luiz, a gente começa a minimizar, né, esse nosso apego. Num outro livro, eu não lembro qual, André Luiz fala da importância da criatura acender a própria luz.
enquanto está a caminho. Vocês lembram disso, né? E o acender da própria luz, na verdade, é um tipo de medicina muito especial. É uma medicina preventiva e curativa. Vai nos poupar de muito sofrimento, de muita dor inútil. Aí a gente volta no bem sofrer e mal sofrer que a Ana citou, né? Então, depois de estudar, de pensar, de refletir acerca desse capítulo, nós estamos melhores preparados para amar a nossa família sem apego, sem posse. E já sabemos também, como a Ana falou agora nos momentos finais, que a humanidade é a nossa família. Então, vamos dar o melhor de nós para a nossa família, porque nós sabemos que é o nosso próximo mais próximo. Mas vamos ampliar esse nosso raio de ação, essa nossa vibração amorosa para a nossa família humanidade. Gostei muito também do item da sensibilidade da filha. Vejam, ela se aproximou da doutrina, ela já refinou um pouquinho a sua sensibilidade, ainda não está com a mediunidade aflorada, como a Ana lembrou, mas ela já sente o pai e já recebe o conforto do pai. Então, aquela vibração amorosa, confortadora que André Luiz dá para ela já capta e já se tranquiliza, né? Então, a gente fica mais receptivo à ajuda que vem do plano espiritual. E encerrando o meu comentário, eu não posso deixar de reforçar o que a Ana falou, a importância da prece no lar, a importância do evangelho no lar. Porque o evangelho no lar vai harmonizar, vai cuidar da nossa saúde física, espiritual, emocional, vai nos proteger dessas sombras que muitas vezes ficam lá querendo fazer mal para a gente, né? Então, o culto do evangelho no lar é de fundamental importância. A gente não pode descuidar. Mesmo sozinho, a gente deve fazer, né? Mais uma vez, obrigada, André Luiz. Então, vamos assim agradecendo a equipe de André Luiz, de Emmanuel, Chico, por todo esse trabalho. Vamos agradecendo aos mentores que estão aqui ao nosso redor, nos protegendo, nos amparando, nos assistindo, nos inspirando. Pedindo que continuem conosco durante toda essa semana. E vamos pedindo, Senhor, que se houver entidades na nossa casa necessitando de auxílio, de esclarecimento, de luz, de paz, que elas possam ser ajudadas, que elas possam ser levadas até hospitais, escolas, onde possam ser cuidadas, Senhor, em teu nome. E assim vamos dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Muito obrigada.